Saudações a todos, nessa que será a nossa última aula da disciplina de Segurança da Informação. Aqui mais uma vez, junto comigo, o professor Lilo, boa noite, né, professor? Olá, professor Cláudio, olá todo o pessoal dos polos aí, olá o estado de Rondônia, né, um especial ao estado onde eu nasci, onde me criei, né, lógico, né, sou daqui de Porto Velho, professor. Que bom. E também um abraço a todo mundo do Acre aí também. E hoje é o dia D, né? Hoje é o dia que a gente vai ter que demonstrar o quanto a gente aprendeu nas aulas e o quanto a gente leu o conteúdo da disciplina. A gente vai fazer uma revisão básica, a gente vai dar algumas dicas que podem cair durante a aula, então preste atenção. Durante a aula não, podem cair na prova. E vamos lá, pessoal. Professor? Vamos lá. Então, hoje a nossa aula é uma aula de revisão. Pressupõe-se que vocês já estejam dominando a matéria, tenham lido o material, mas vamos fazer uma revisão. E essa revisão vai ser importante para a nossa prova. O conteúdo que está programado para revermos hoje, óbvio que nós vamos passar de forma rápida, porque é muito conteúdo de todas as aulas anteriores, mas nós vamos dar uma pincelada, vamos rever os conceitos básicos de segurança da informação, os problemas de segurança da informação, alguns mecanismos e tecnologias de segurança, conceitos de segurança em rede, como criptografia, assinatura digital, certificado digital, a autoridade certificadora, autenticação, firewall, política de segurança da informação, que nós vimos na penúltima aula, e também controle de segurança da informação, criação de aplicações seguras e auditoria, que foi a nossa última aula. Então nós temos muito assunto para hoje, vamos seguir para que consigamos dar essa revisão geral. Os objetivos então da aula de hoje são todos os objetivos da aula passada, né? Os conceitos básicos de segurança da informação, mecanismos, aspectos de controle político de segurança e auditoria de sistemas. Bom, relembrando, Sociedade da Informação. A nossa disciplina é Segurança da Informação. Então, nós precisamos entender o contexto em que nós estamos trabalhando. Nós estamos vivendo num ambiente social globalizado. É a chamada aldeia global. Nesse ambiente, a informação passou a ter um papel muito importante, ou seja, um papel chave para o quê? Para a tomada de decisões. Isso então gerou essa disciplina que nós estamos estudando, que é exatamente a segurança dessa informação. A informação ela passou a trafegar em nível mundial e se tornou um ativo. E nós vimos que ativo é aquilo que tem valor para a empresa, né, para as organizações. Então, a informação ela alcançou o status de ativo. Ela passou a ter um valor e esse valor é alto para as empresas, a ponto de definir estratégias realmente para empresas e definir, inclusive, a questão da sobrevivência das empresas. O paradigma da geração contínua de informações afeta o comportamento social, econômico e cultural de uma sociedade. Então, durante a nossa disciplina, nós verificamos que a informação, a forma como ela se dissemina dentro das organizações, inclusive no aspecto pessoal, né? Nós citamos vários exemplos aqui de como a informação era trabalhada, inclusive com a questão das mídias sociais, né? Citamos vários exemplos no decorrer da nossa disciplina, nós vimos acontecimentos que se relacionavam com a segurança da informação, sobretudo WhatsApp e acontecimentos que foram se desenrolando enquanto nós estudávamos essa disciplina. Então se demonstra realmente de que forma a informação ela tem alcançado um status realmente de ativo, tanto para as empresas como também para as pessoas, no seu comportamento e influenciando inclusive a cultura. Bom, vamos rever então o conceito de informação. O que seria informação? Nós falamos já que a informação é um ativo importantíssimo, intangível e abstrato. Não se pode tocar, né? No entanto, ela tem o valor. E segundo fontes, que citado aí na nossa apostila, a informação é um recurso que move o mundo, além de nos dar conhecimento de como o universo está caminhando. É um recurso crítico para a realização do negócio e execução da missão organizacional. Então hoje
não há empresa que sobreviva sem dar um tratamento às informações que são geradas por ela. E nesse contexto, a nossa disciplina, ela então se insere como algo de muita importância para as organizações. Por quê? A informação existe, ela é um ativo, mas então nós precisamos trabalhar para a proteção dessas informações. Por isso que vem a nossa disciplina, que é chamada então segurança das informações. E nós vimos nas aulas passadas diversos mecanismos de controle para que essa informação ela se mantenha segura, para que o negócio ele tenha uma continuidade, né? Então vamos seguir. Hoje nós temos bastante assunto para relembrar. Dentro dos conceitos que nós estudamos nessa disciplina, nós estudamos o conceito de dado, informação e conhecimento, que não são exatamente a mesma coisa. Nós vimos que dado, muita gente confunde, né? Dado com informação. Mas dado é um elemento que, por si só, ele não tem um significado. E, às vezes, a gente até tem uma certa dificuldade, né, para separar isso. Mas dado, ele, vamos dizer assim, ele é uma informação, mas é uma informação solta. Não é, professor? O senhor tem aí uma definição para dado, informação? A diferença entre dado e informação? Dado é uma informação, como o senhor mesmo falou, perfeito, gente. O dado é uma informação, não é um dado é uma informação. Dado é puro. Uma informação quando o dado já é trabalhado e te dá algum contexto, e o conhecimento é aquilo que a gente obtém após a análise da informação. É um crescente na questão de conhecimento. O dado puro e simples, o dado trabalhado que vira informação e a percepção dessa informação, essa concepção, né, que vira o aprendizado. Verdade. Interessante. Muito obrigado, professor. Nós temos, inclusive, exemplos aqui em aula, né, sobre dado, informação e conhecimento, né? Então, o dado gera informação e a informação gera conhecimento que ele é aplicado na gestão da empresa. Mas observe o seguinte, que tudo passa, então, pelo conceito de informação, que nós estamos agregando esses três valores e se transforma na informação. Então, a informação, a gente deu o exemplo de informações que são preciosas para as empresas, informações que têm um nível de segurança muito alto. Nós citamos, inclusive, em termos de empresa, por exemplo, a fórmula de um refrigerante, né? Dados bancários. São informações que são exemplo de dados críticos, que muitas vezes as empresas classificam os seus dados assim. Dados que são, a gente viu também, né? Dados que são de públicos, dados que são privados, são internos dentro da empresa e dados que são extremamente confidenciais, que somente a alta gestão da empresa vai ter acesso a esses dados. Então, o conhecimento é gerado através de quê? Da organização das informações, ou seja, os dados viram informações e essas informações são organizadas de tal forma que trazem o conhecimento, né? Então, é uma organização dos dados, na verdade. Então, dentro da nossa disciplina de segurança da informação, nós começamos a ver mecanismos de controle, mecanismos que são utilizados para proteger as informações. Então, a partir do momento que as informações foram sendo geradas, houve uma crescente preocupação por parte das organizações em trazer a proteção dessas informações, justamente pelo seu caráter crítico, que não deveria, muitas informações, então, elas não podem ser compartilhadas. E houveram, então, várias formas de tentar burlar isso, pessoas, então, e as empresas, as organizações começaram, então, a se preocupar com a forma de proteção dessas informações. Isso num contexto cada vez mais tecnológico, né? Os computadores eles passaram a ter um papel cada vez mais importante dentro das organizações para trabalhar os dados através de sistemas, que é o nosso curso Informática para a Internet. Então, isso foi um processo que se deu ao longo do tempo. Então, surgiram então normas, que nós falamos também sobre elas. Normas, sobretudo a norma ISO IEC 17799. Essa norma,
descreve a proteção da informação. Proteção. Como se proteger a informação? Caracterizando a forma como ela deve ser protegida. Lembrando que essa norma, nós falamos, a ISO IEC 17799, na verdade, ela foi renomeada, né, e se transformou na família de normas 27000, que é a família de normas que trata especificamente sobre norma de segurança. As normas ISO, elas existem em vários ambientes, na construção civil, na confecção de equipamentos. Então é uma série de normas que regulam como as coisas são criadas, fabricadas, testadas, etc., como elas devem se comportar. E no caso da família de normas 27000, é exatamente a família de normas que vai tratar da informação, da segurança da informação. Dentro da família de normas 27000 tem a 27001, a 27002, né? Então, a 27002 é exatamente a que especifica para a gestão de segurança da informação, ok? Vamos lá. Inclusive serve também para quem for se aprofundar, nós lembramos que essa disciplina é uma disciplina que vai nos dar um embasamento sobre segurança da informação, mas segurança da informação é algo bastante vasto. Inclusive, cada um dos aspectos da segurança da informação tomaria talvez um tempo maior do que esse que nós temos aqui para falar. Então, serve de parâmetro para que vocês possam buscar mais informação a respeito da segurança da informação. E essa família de normas é importante que se estude, não é, professor? Porque então, cai, inclusive, muito em concurso também. Exatamente, né? Isso que eu ia falar para vocês. Quase todo, quem está interessado em passar em um concurso público, quase todo concurso público fala, na área de TI, fala de segurança da informação. Uma boa dica, professor, além da a nossa prova tirou algumas questões de concurso público. Olha a dica aí. Então as disciplinas ali, as perguntas aqui, elas foram adequadas de questões que já existiam aí, né, no mesmo nível de concurso público. É interessante, existem sites especializados, só não vou dar o nome aqui, mas quem quiser, manda uma mensagem para mim lá no ambiente, que você faz as provas, você seleciona um site, eu quero fazer provas de segurança da informação. Além de fazer as provas de segurança, você começa a testar respondendo todos nos últimos concursos que teve, e melhor ainda, alguns sites eles dão a resposta e a resposta comentada. É uma maneira muito boa de estudar. Além do conteúdo que foi dado aqui, além da bibliografia disponível, que é importantíssimo esses dois itens, mas também uma dica, né? Eu sou concursado, o senhor também é concursado, né, professor? Nós dois já passamos por essa fase. Uma dica é treinar, né? Pegar o exercício sobre aquele assunto, não só estudar. Estudar é importante, mas além de estudar, pegar o exercício sobre o assunto e começar a tentar resolver. Se não conseguir, tentar ler o conteúdo que gera aquela resposta, né, para depois, na próxima vez que cair, você saber responder. Essa é a dica, gente. Acho que hoje é a primeira prova, nós temos outras provas aí ao longo, mas o estudo, além das videoaulas, além do livro, a prática é importantíssima. Resolver exercício não tem nada melhor. Muito bem colocado, é uma dica de ouro. Porque quando você vai fazer uma prova, quem está elaborando uma prova, ele vai pegar aquele assunto e vai ficar pensando de que maneira ele vai buscar essa informação, né? Então é uma visão diferente, cada questão é uma visão diferente. É realmente uma dica de ouro do professor. Aproveitem, né? Vamos seguir aqui, pessoal. Para Ferreira, né, que é uma outra citação que nós temos dentro do nosso livro, como referência bibliográfica, ele também cita e define segurança da informação. É aquilo que protege a informação de quê? De diversos tipos de ataque. Então, quando a gente fala de segurança, obviamente nós estamos pensando exatamente em como essa informação ela pode ser atacada, que surgem no ambiente organizacional, que garante a continuidade dos negócios. Isso fique bem frisado e nós temos falado bastante sobre isso. O objetivo de tudo isso de segurança da informação é prevenir de ataques e garantir a continuidade dos negócios. Isso é que é o mais importante. Reduz as perdas e maximiza o retorno dos investimentos e das oportunidades. Bom, aqui nós vamos chegar naquele que é considerado o tripé da segurança da informação. É o famoso CID,
que é confidencialidade, disponibilidade e integridade. Vamos ver cada um deles novamente, o que significa. Confidencialidade, né? É muito fácil de lembrar, aquilo que é confidencial, é secreto, vamos dizer assim, para lembrar, né? Mas confidencialidade não é aquilo que só que é secreto, mas é aquilo que garante que somente pessoas autorizadas poderão acessar as informações sem prévia autorização. Confidencialidade é isso. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai conseguir a informação. Desde que ele tenha autorização, ele vai conseguir ter acesso. Caso contrário, não. É um conceito simples, mas na prática ele vai então nos dar uma série de controles de permissões de acesso à informação. Professor, como é que se daria esse acesso? Eu vou entrar no sistema, quais seriam os processos? A gente poderia até pensar aí, né? Eu vou entrar no computador, né? Qual seriam os processos de acesso até eu conseguir acessar meu documento? Como é que a gente conseguiria chegar até os processos que existem até chegar no documento, por exemplo? Então, dentro da disciplina nós vamos ver isso, que são os acessos físicos e lógicos, Perfeito. basicamente que a disciplina vai tratar, né? Tem a parte de acesso físico e acesso lógico. A gente, na verdade, se o senhor tiver um comentário, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, gente, uma coisa interessante todo sistema que tem segurança, a primeira coisa que você tem que ir é na parte de identificação, você tem que se identificar, né? Então, na identificação, aí você pode na identificação, o sistema, o ambiente vai autenticar ou não essa identificação. Boa, interessante. Autenticando, você pode ser autorizado ou não autorizado a esse acesso, né? E, dado o acesso, o sistema de segurança de informação, ele pode, por exemplo, fazer auditoria. Então, esses seriam os passos, pessoal, desde o início, né, quando você vai acessar um ambiente seguro, da identificação até, né, a parte de auditoria. Isso é uma coisa que é importante a gente saber como é que se dá esses processos ao longo do coisa. Muito bem colocado pelo professor. E como eu falei, essa é a parte mais da lógica. Da lógica. O acesso lógico. E acessos físicos também que fazem parte da disciplina. Mas isso que o professor falou já fez um link desde quando a pessoa tenta acessar o sistema até a auditoria, né? Exatamente. Então, os logs e tal. Então, um processo que ocorre. E isso tudo nós temos que ter em mente como é que esse processo acontece para justamente pensar em mecanismos de proteção. E esse acesso, professor, tem várias maneiras de dar esse acesso, né? Eu posso fazer via senha, né? A moda hoje é identificar alguma coisa biometricamente, né? Que é certo. Biometria. O que seria biometria? É usar um aspecto físico seu para acesso. Pode ser digital, pode ser a íris, pode ser a voz até estão usando. Então, hoje, para esse acesso, como eu falei, além da senha, além de um token, tem um token também, às vezes você pega um cartãozinho, um pendrive, olha, sou eu, né? A Receita Federal trabalha muito com essa questão de token, né? O eCPF é um token pessoal, todo mundo poderia ter um, né? Mas tem essa questão de métodos de acesso também, exatamente. Bem importante, e é uma dica. Tudo isso é uma dica, gente. É verdade. É interessante que às vezes o acesso lógico e físico podem ser o mesmo meio, né? Como o professor falou da biometria, a biometria tanto pode servir para acesso lógico a um sistema, mas tem gente também que usa, inclusive há muitos anos atrás já usavam, acesso, por exemplo, a ambientes seguros através de biometria, né? Portas que só abrem, por exemplo, mediante a presença de uma biometria qualquer, né? Uma coisa interessante, o último notebook aí, fazer o jabá da Microsoft e os celulares novos, você passa o celular na frente, você não precisa nem passar biometria, ele já reconhece a sua face, opa, alô, fulano de tal, né? Então, não precisa nem de dedo, não precisa nem passar, é só o fato de você passar na frente. Eu estou aqui, na hora que eu sento na frente do computador, o computador reconhece o meu, olá Lilo, tudo bom? O que é que você deseja fazer hoje? Opa, eu queria descansar, não queria trabalhar. Aliás, interessante, está bem interessante. Muito bom, professor, obrigado. Vocês percebam o seguinte, que essa disciplina é uma disciplina muito interessante, que se desdobra em vários elementos, vários níveis de segurança, né? Ela sempre vai ser atual, porque sempre vão existir mecanismos de controle, né? Inclusive pagamentos também que são feitos, já em alguns lugares já se usa o celular como forma de pagamento, né? E tudo isso que se passa exatamente pela questão da segurança da informação.
Então, confidencialidade tem a ver com isso, que o professor até citou, a questão, por exemplo, de quem pode ter acesso ao quê. Essa é a parte C do CDI, que é confiabilidade, e agora vamos falar sobre disponibilidade. Também é um conceito que, em tese, é bastante simples de se entender. A disponibilidade, ela garante acesso à informação no momento desejado. Isso implica o quê? Um perfeito funcionamento da rede e do sistema. Imagine que você precisa de algumas informações para concluir um relatório e o sistema não funciona. Então, disponibilidade tem a ver com isso. É você ter a informação na hora que você precisa. Basicamente é isso. Estar disponível. Integridade. Estamos andando, de certa forma, um pouco rápido, porque nós temos ainda muita coisa para ver. A integridade é a característica daquilo que é íntegro, que não foi tocado, né? Então, é aquilo que garante a exatidão e a completeza das informações que, não sejam alteradas ou violadas. Damos um exemplo. O gerente determina um aumento de 2% dos funcionários e para isso utilizou um e-mail do departamento financeiro. Porém, alguém, esse aí é o atacante, esse alguém, né? Algum servidor aí bem espertinho, aí, que cabe a nós, dentro da política de segurança, determinar quem que foi esse alguém aí, né? Se acontecer isso. Alterou o valor do aumento de 2% para 20%. Então a informação, ela não está íntegra, ela não é real. Então a integridade é aquele que garante que, uma vez que a informação for gerada, ela chegará até o destinatário dela de forma íntegra, ou seja, ela não será modificada. Isso é que é a integridade da informação. Nós falamos também sobre mais dois princípios, que foram os princípios da legalidade, garantia de que a informação foi produzida em conformidade com a lei, né? Embora ela cumpra todos os princípios anteriores, se ela não tiver sido gerada em conformidade com a lei, ela está ferindo um princípio de segurança da informação e pode trazer a descontinuidade dos negócios. Isso, obviamente, não será desejado. Autenticidade é a garantia de que, num processo de comunicação, os remetentes sejam exatamente o que dizem ser e que a mensagem ou informação não foi alterada após o seu envio ou validação. Sigamos. Bom, dois termos importantes ainda dentro da segurança da informação são exatamente esses dois aí, incidente e ativo. Ativo, vamos até começar por ele, nós já falamos, né? É tudo que representa valor para a organização e que, caso seja violado, pode trazer impactos negativos. A informação é um ativo, por isso que nós estamos protegendo a informação, porque a informação, uma vez violada ou vazada, etc., ela pode trazer um prejuízo para a organização. Então, a informação, voltamos a dizer, é o ativo hoje mais importante dentro das empresas, acaba sendo a própria informação. Incidente. Incidente pode ser definido como uma ação que pode o quê? Interromper os processos normais de negócio, em virtude de aspectos de segurança terem sido violados, de forma intencional ou não. Nós vamos ver nos próximos slides um pouquinho mais sobre isso. Bom, então os problemas de segurança, segundo as normas, eles podem ser classificados basicamente em 4 grandes grupos, que são as ameaças, os riscos, as vulnerabilidades e as falhas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Ameaças. Ameaças trata-se de um possível ataque a um ativo da informação, seja por agentes externos ou internos, explorando alguma vulnerabilidade nos sistemas empresariais, né? Então, tudo que pode explorar alguma vulnerabilidade nos sistemas empresariais, seja por agentes externos ou internos, é uma ameaça. Então, nós vamos ver mais a fundo o que é uma vulnerabilidade, né? Mas a vulnerabilidade exatamente é que vai produzir ameaça, aquilo que é explorado. Quando alguém explora uma vulnerabilidade, então ela é um problema de ameaça, é um possível ataque. Não é um ataque em si, mas é uma ameaça, ok? É algo que pode explorar uma vulnerabilidade, é uma ameaça. Então cabe a nós mapear as ameaças ali, né, no nosso plano de política de segurança. As ameaças, elas podem ser naturais, como nós dissemos, ontem mesmo em São Paulo,
houve um vendaval lá, né? Eu não vi essa não. Nossa, muita gente, houve até mortes e centenas de aves foram derrubadas ali. Hoje de manhã eu estava vendo essa informação. Então, se algum servidor, por exemplo, tivesse sido destruído por uma árvore daquela, árvores centenárias, né? Às vezes, então pode ocorrer. Nós temos que nos preocupar com isso. Não é que seja realmente... isso é uma coisa que, dentro da política de segurança, é algo que tem que ser pensado. Ah, mas é muito difícil, eu acho que não vai acontecer. E se você não prevê isso no seu plano de política de segurança da informação, então você está fazendo um plano incompleto e que pode exatamente acontecer aquilo ali e trazer um grande prejuízo. As ameaças, então, podem ser naturais e tem que ser preocupadas com isso. Fenômenos da natureza, incêndios, enchentes, terremotos, tudo que você possa pensar vindo da natureza, nós temos que nos preocupar, que são ameaças. As ameaças também podem ser classificadas como involuntárias e voluntárias. Como o próprio nome indica, as involuntárias são inconscientes, causadas por erros, por falta de energia, usuários mal treinados, né? Alguém chega lá, dá um comando, apaga o banco de dados, não tem backup. Praticamente, vamos fazer um paralelo aí com o culposo doloso, né? No Código Penal lá. Mas tem a ver. As involuntárias e as voluntárias. As voluntárias são exatamente aquelas que têm um caráter de dolo, ou seja, a pessoa realmente quis provocar um prejuízo dentro da organização. Problemas de segurança, riscos. Nós falamos das ameaças, que são as potencialidades das vulnerabilidades serem exploradas. Agora vamos falar sobre os riscos. Os ativos, por exemplo, representam riscos para a empresa, devido ao seu potencial de gerar um impacto para os negócios. Então, o risco é tudo aquilo que pode acontecer dentro da empresa que possa gerar um impacto nos negócios, descontinuidade dos negócios. Os ativos devem ser classificados quanto aos riscos, de maneira que possa ser facilitada a implementação de uma política de segurança eficiente. Problemas de segurança, vulnerabilidades. Essa palavra nós vimos muito aqui durante o nosso curso e ela realmente é uma das mais importantes porque ela é o foco de preocupações. São identificadas como falhas nos sistemas. O que elas podem provocar? Indisponibilidade das informações, quebra de sigilo e alteração não autorizada. Vamos ver um pouquinho mais sobre vulnerabilidades. Vulnerabilidades, elas são causadas por falta de treinamento, falta de manutenção, falha nos controles de acesso, ausência de proteção de uma determinada área ameaçada. Então, tudo aquilo que pode causar uma descontinuidade do negócio, tudo aquilo que pode causar uma parada no negócio, então uma vulnerabilidade. Então, é um conceito bastante amplo, né? É um conceito amplo. Qualquer coisa que possa acontecer, seja intencional ou não, agente externo ou interno, né, que provoque. Então, isso aí é uma vulnerabilidade. Aí nós falamos sobre ameaças e riscos e vamos dar uma outra definição que possa fazer uma comparação entre esses dois conceitos. Ameaças, elas tratam da probabilidade de acontecer algum incidente através de uma vulnerabilidade existente. Então, a ameaça, ela vai tratar da probabilidade, ou seja, pode acontecer e nós precisamos medir, né, mapear os riscos e as ameaças para saber aquilo que tem mais probabilidade de acontecer. Os riscos é a possibilidade de um agente ou fonte de ameaça explorar acidentalmente uma ameaça específica. Então essa é a diferença. A ameaça é tudo aquilo que pode provavelmente causar um incidente. Isso é ameaça. Então tudo que pode causar um incidente através de uma vulnerabilidade é uma ameaça. O risco é a possibilidade de um agente, né? Aí já se trata de um agente, já é mais específico. Risco, então, é uma especificidade da ameaça. Tomadas todas as ameaças, a probabilidade de alguma vulnerabilidade acontecer, o risco é a probabilidade, a possibilidade de alguém, um agente qualquer, explorar uma ameaça específica. Então,
são os riscos. Riscos são a probabilidade de uma ameaça específica ser explorada. Falhas é um conceito similar aí à própria vulnerabilidade, constitui uma quebra de princípios de segurança da informação humana ou não, intencional ou não. A falha, esse conceito fica até mais fácil de guardar, ó, é a falta de uma resposta adequada a uma vulnerabilidade mapeada. Então, mapeou as vulnerabilidades, mas não tomou providência em relação a ela, em como proteger, então isso aí se tornou uma falha, e uma falha que pode ser explorada. E dentro disso aqui que nós estamos falando, fala-se sobre o controle de pessoal. O professor falou sobre controles lógicos, né? Nós temos os controles lógicos e físicos, e nós temos dentro de todo esse contexto de segurança da informação, o fator humano, que é peça-chave no contexto da segurança da informação. Nesse fator humano a gente utiliza muito a questão da engenharia social, né? Então, você é amigo daquele cara que tem acesso ao sistema, ele pode passar a senha, você mesmo passa a sua senha. Então, uma das vulnerabilidades que acontece, uma das técnicas, não vulnerabilidades, uma das técnicas utilizadas para atacar, até hoje a mais utilizada se chama engenharia social. Positivo. O professor citou a engenharia social e, vocês veem, está tudo relacionado, né, professor, com a segurança da informação. Como a gente falou, isso se desdobra em muita coisa. Engenharia social, só para a gente lembrar rapidamente, nosso tempo é curto, mas engenharia social é aquela técnica que se tem de obter as informações de alguém, né, sem que essa pessoa perceba que essa informação está realmente sendo obtida, né? Então, por exemplo, eu até quando eu vi esse termo a primeira vez, eu não liguei o nome à pessoa, né? Depois que houve a explicação. Então, por exemplo, é um lixo, coleta de lixo, por exemplo. A pessoa que ela quer explorar essa questão da engenharia social, ela vai lá no lixo da empresa e vai começar a coletar papéis e tudo, e a partir daí ela vai coletar informações importantes que vão ser usadas contra a pessoa ou a empresa. Isso é a engenharia social. E tem a ver com a nossa disciplina. Então é um fator humano. Por quê? Porque muitas vezes parte de uma falha de segurança, de uma vulnerabilidade de alguém que, diante de um documento importante da empresa, não teve o cuidado de guardar ou de destruir aquele documento, se for um documento confidencial. Então, controle de pessoal. Precisa haver um treinamento de pessoal para que a política de segurança ela possa realmente atuar. A aplicação, então, de políticas de segurança dentro do ambiente de trabalho como medida de prevenção de falhas. A gente falou, o ser humano, ele pode botar tudo a perder. Então é preciso que haja treinamento, como nós falamos, adesão às políticas de segurança, controle de privilégios, criação de logs, definição de papéis, quem pode fazer o quê. Dentro disso que a gente falou sobre controles, né, temos aí os controles físicos, como a gente falar. A proteção física mesmo, com vistas à restrição de acesso às informações. A gente falou de salas cofres, salas seguras, né? Perímetros, que são aqueles locais onde a norma ela vai ser aplicada. Então, dentro daquele ambiente ali, as normas de segurança elas vão ser aplicadas. Então, quem vai ter acesso ao quê? Né? Catracas, portões, trancas e outros meios físicos que evitem o acesso não autorizado. De nada adianta nós termos controles lógicos muito elaborados e não temos o controle físico, que é o básico, é o mais simples de se fazer e, no entanto, também pode gerar problemas de segurança. Segurança de equipamentos, né, que tem a ver com isso que a gente falou, disposição física, né, o servidor vai ficar onde? Quem vai poder mexer no servidor? Acessos não autorizados, aterramento elétrico, a gente falou, deu um raio lá e não estava preparado, não tinha aterramento, queimou o computador, queimou o servidor, a informação se perdeu. Quem que é responsável por isso? É quem está elaborando a política de segurança da informação. Controle de acesso lógico, é aquilo que o professor deu exemplo, muito bem lembrado, e que nós estamos vivendo dia a dia, que é a questão do controle de acesso através de softwares, né? O controle também, quando se trata de empresas de software houses, por exemplo, que tem acesso a código-fonte. Então, tudo que se tem a ver com o contrário do físico, tudo aquilo que trafega na nuvem, na internet, na empresa, nos HDs, é informação
na sua forma mais pura. Então, esse controle de acesso à informação, controle de acesso lógico, ele passa por uma série de controles que a gente já viu. Identificação de usuários, né? O que o professor falou lá, fez o login, autenticou, o que ele pode fazer, que papel que ele tem. Controle de acesso, logins, senhas, biometria e a gente falou também sobre certificados digitais, entre outros. Programas antivírus. Tem muita empresa que nos preocupa com isso, né, professor? E é uma coisa importante e simples. A gente vai ver aqui, ó, que é uma das coisas mais simples que tem para se implantar, mas que pode evitar problema e tem gente que não se preocupa com isso, né? Detecção de intrusos. Aí nós estamos falando de controles lógicos, né? São ferramentas, e a gente citou várias ferramentas que podem ser utilizadas para isso. O melhor, no caso, você de casa e toda empresa, uma das melhores para detectar intrusos, detectar não, para evitar os intrusos, são os firewalls, né? Firewall é justamente um programa que ele filtra as informações que vêm da internet e vai para a internet. Então você fala, olha, eu não vou permitir acesso a uma determinada recurso da minha máquina, e quem vai fazer esse trabalho é um firewall. Um firewall bem definido, ele ajuda muito a rede da sua empresa e até o seu computador. Bem lembrado. Aí, o professor falou, é o próximo slide da gente aqui de revisão. Então vamos fazer um check-upzinho rapidinho aqui, ó. Coisas simples e medidas protetivas simples que nós podemos adotar em segurança da informação. Programas antivírus, sistemas de backup, nós falamos exaustivamente sobre isso, a importância do backup, o firewall, que o professor acabou de falar, a atualização de sistemas operacionais e aplicativos, né, que vão fechar brechas de segurança de sistemas anteriores, né? E a assinatura digital. Nós falamos também sobre a assinatura digital. Mas o que é assinatura digital? Embora nós não tenhamos aprofundado nesse tema, a assinatura digital é um mecanismo de controle lógico que garante que a mensagem partiu de um remetente específico, utilizando-se técnicas de criptografia, garantindo a autenticidade e o não repúdio. Então, só para a gente lembrar, a assinatura digital é o equivalente lógico da nossa assinatura mecânica que a gente usa até hoje no papel. É interessante a gente entender, gente, a assinatura digital eu posso fazer em qualquer computador, uma assinatura, existe inclusive aqui no próprio Windows uma maneira de assinar digitalmente. Só que essa assinatura, para ser reconhecida, ela tem que estar atrelada a um certificado digital. Então você tem assinatura digital, assinatura, você assinou um documento, olha, esse documento aqui foi assinado, ele não pode ser mais mexido, mas quem assinou? Aí eu preciso reconhecer. Então aí tem o certificado digital. O certificado digital ela é fornecido por uma autoridade certificadora, um CERP é uma autoridade, tem outra aí, esqueci, a CertSign também é outra autoridade. Então uma autoridade certificadora emite um certificado digital para a sua empresa ou para você, e a partir desse momento, as suas assinaturas digitais elas vão ter validade jurídica, professor. Você apenas assinar digitalmente um documento, perfeito, você assinou, mas ela não tem validade jurídica se não tiver um certificado digital atrelado. Verdade. O próprio PDF, você pode assinar um PDF, né? É uma assinatura digital. Mas como o professor falou, assim, a questão da validade jurídica passa pelos próximos slides que a gente vai ver, que é o certificado digital que o professor acabou de falar. O que ele faz? Ele associa uma entidade a uma chave pública. Pode ser emitido para pessoas e empresas, equipamentos ou serviços na rede. Um site web, por exemplo. Já perceberam que muitas vezes a gente entra num site e às vezes dá até um problema de certificado. Aí esse certificado não é válido. Você quer entrar assim mesmo? Então o certificado digital é aquele que vai, realmente, como o professor falou, dar garantia de que aquele site, ou aquele equipamento, ou aquele serviço realmente corresponde àquela empresa que está fornecendo o serviço ou o documento que seja. Auditoria de acesso a informações. Então a gente falou sobre isso também. Fornece um registro de operações realizadas dentro do ambiente. Basicamente define quem fez o quê. Quem fez o quê. É aqui a gente falou do log, né? É o log. O log. É um registro lá do navegante lá. E então essa palavra vem dos registros marítimos lá, a gente descobriu lá em sala aqui, mas... Lembrou, né, professor? Eu lembrei. Mas, enfim, é isso, é um registro de tudo que acontece, né? Não de tudo, mas normalmente se especifica aquilo que se quer fazer o log. O ideal seria de tudo, mas por questões de
até de armazenamento, de performance e tudo, nem sempre se faz o log de tudo, mas sim de algumas informações mais críticas. Política de segurança da informação, que foi um assunto que na verdade, discutiu bastante. A gente discutiu muito e que é a cereja do bolo da nossa disciplina, que é onde se aplica realmente todo o conhecimento que a gente adquiriu. Então é um conjunto de diretrizes e princípios e regras que irão dar suporte para a criação e manutenção da segurança, obedecendo aos requisitos do negócio e às leis vigentes e aos regulamentos. Aí tem o CERT-BR, a gente falou sobre essa definição, atribui direitos e responsabilidades às pessoas, né? A adesão dos usuários, administradores e funcionários que lidam com a informação, e algumas diretrizes, como se criar uma política de informação. Aí a gente citou o CERT-BR, né, que é um organismo que tem a responsabilidade de manter a segurança da internet no Brasil, e ele sugere também como fazer uma política de segurança da informação. Levantamento da informação a ser protegida, um mapeamento, análise do risco, que a gente falou, fazer um mapeamento das ameaças e vulnerabilidades, e finalmente a criação de um documento de política de segurança da informação, né? Esse documento, ele deve ser aprovado pela gerência, a alta gestão tem que estar de acordo com ele, tem que ser divulgado e publicado a todos os funcionários e deve ser de fácil entendimento. Lembram que a gente falou não utilização de termos muito técnicos, que as pessoas vão ler aquele documento, não vão entender e obviamente não vão alegar que não sabiam do que se tratava. Então o documento tem que ser o mais claro possível para que haja adesão. Os objetivos também têm que ser claros. Um documento conciso, mas que traga todas as regrinhas lá que se espera que sejam cumpridas. A gente falou do texto da gerência endossando, responsabilidades gerais e específicas, a apresentação detalhada das exigências que deverão ser obedecidas. A gente falou, é um detalhamento sim, mas não a ponto de se trazer uma complexidade ao documento. Ele tem que ser claro e objetivo. Mas detalhar, tem que haver um balanço aí para que não haja nada que também fique de fora desse documento e que seja importante. Exigências que devem ser obedecidas, respeitar a legislação, os contratos firmados, apresentar as consequências ou punições que sofrerão caso sejam violadas as políticas de segurança. Definir quem terá autoridade para sancionar, implementar e fiscalizar. Aí a gente falou sobre auditoria, né? Também. Estabelecer o período de revisão e adequação, ou seja, um plano de política de segurança ele não vai durar para sempre, ele precisa ser revisado porque isso muda o tempo todo, nós estamos vendo ataques diferentes e ameaças e vulnerabilidades que vão surgindo. Está relacionado à política de senhas, permitir e restringir acessos aos sistemas pelos funcionários, de acordo com as atribuições, os papéis de cada um. E a norma 17799, que se transformou na família 27.000, 27.002, a gente vai deixar, não deixem de dar uma olhada nessa norma quando forem estudar também para concurso. Ela define papéis para o gerente, que ele verifique periodicamente se a política está em uso, analisa o impacto dos incidentes de segurança registrados. Então, a gente está falando aqui de um registro de incidentes de segurança. O gerente vai lá e vai verificar se a política está em uso, se ela foi implementada corretamente, se os incidentes estão sendo registrados e o que fazer com eles para que até a política ela seja modificada para que não ocorram novamente esses problemas. Verifica o custo e impacto nos controles na eficiência dos negócios. Identifica os efeitos das mudanças na tecnologia. A gente falou, nós trabalhamos com tecnologia, a tecnologia muda o tempo todo. Então, política tem que ser revisada e os efeitos das mudanças que vão ocorrendo. É claro que ninguém consegue, na verdade, acompanhar essas mudanças que ocorrem o tempo todo, mas é desejável que se faça o mais a miúde possível, né? O êxito de uma política de segurança dá-se quando existe apoio da auto-administração, a gente falou, sem auto-administração nada acontece, há uma manutenção periódica, mantém-se um grupo ou pessoa responsável e está disponível facilmente a todos.
A política fracassa quando ela é muito extensa, contém muitos detalhes ou abre-se muitas exceções a grupos ou pessoas. O documento deve ser público e ficar à disposição dos que usam a infraestrutura. Deve-se acordar formalmente entre as partes como os recursos devem ser utilizados. Falamos sobre o plano de contingência, que é no caso de uma emergência, o que fazer. A característica de um bom plano de contingência é capaz de sustentar a missão da empresa, então trazer alternativas para quando acontecer um problema. Além da contingência, também preciso pensar no desastre, que é um problema muito maior e que também deve ser pensado no plano de política de segurança. E a gente falou sobre auditoria em sistemas computacionais, né? Que é o quê? Depois de tudo isso implementado, a política de segurança existe, ela começou a ser implementada, então vai ser auditado, ou seja, verificar, fazer o levantamento, estudo e avaliação de forma sistemática dos processos da empresa buscando evidências acerca das ações realizadas. Nós até falamos que o objetivo da auditoria não é simplesmente buscar erros, mas também propor soluções de melhoria, né? Que às vezes o auditor, os auditores, o grupo de auditoria, a partir do documento de política de segurança e a partir de como os processos da empresa eles se organizam, podem ser propostas melhorias que vão realmente ajudar a empresa a se tornar cada vez mais segura. Responsabilidade, autoridade e prestação de contas, né? Toda auditoria parte desse pressuposto básico que é preciso prestar contas e uma carta proposta ou aderência ao escopo. Então, da mesma forma que o plano de política de segurança da informação, a auditoria também passa por essa questão da carta proposta ou aderência ao escopo. A gente falou, é um objetivo. Quando vai se auditar em busca de alguma coisa. Não se pode auditar às cegas, buscar problemas sem se saber exatamente o que buscar. É preciso definir um escopo. O professor é um corpo, né? É aquilo que se vai seguir. O auditor ele precisa ser ético, ele precisa ter o zelo pela sua profissão. É preciso um planejamento, que a gente falou, né? Para direcionar os objetivos da auditoria. Atividades de follow-up. Então, uma vez que a auditoria ela aconteceu, ela vai criar documentos e uma base de conhecimento para que outras auditorias que venham a seguir, seja da mesma empresa ou não, possa se aproveitar de todo aquele trabalho que foi feito. Então, basicamente, atividades follow-up vão nos mostrar isso. Criação de uma base de conhecimento para que outras auditorias possam seguir. Na conclusão do trabalho, existe a missão do relatório. Então, tem o primeiro documento de tudo, que é a aderência, né, ao escopo, é a carta proposta, e quando se conclui o trabalho de auditoria, é preciso emitir um relatório, que vai ser a base do follow-up também que a gente acabou de falar, que vai definir quais foram os objetivos, qual foi o escopo, a natureza, a extensão do trabalho realizado e o período de fiscalização. Assim como as políticas de segurança, a auditoria também ela tem um prazo de validade. As formas de auditoria que nós falamos, o professor Lilo nos ajudou. Eu até peço ao professor relembrar de forma rápida, professor, nós temos pouquíssimo tempo. O senhor pode falar um pouquinho sobre essas três abordagens aí? A questão da auditoria é a profundidade que você quer analisar, até que ponto as informações... O ao redor do computador é aquela auditoria que você não utiliza no computador, são os relatórios que entregam para você. Então, quem gera essa informação, você não tem acesso, apenas ao relatório pronto. O meio do computador, quer dizer, você já tem acesso à informação e consegue entender como é que essa informação foi gerada. E a abordagem computador, você vai lá no núcleo do computador e efetivamente você entende todo o processo e pode, inclusive, verificar como é que as informações foram geradas, auditar inclusive o processo da geração da informação, né? É a profundidade. O mais simples, que não é muito eficaz, é justamente você receber aqueles relatórios e, poxa, o relatório é alguém que está me informando, mas não tem certeza se os relatórios estão corretos, né? É isso aí, professor. É isso que o professor explicou, eu gostei muito. Ao redor do computador, baseado nos relatórios que chegam, mas ele não tem acesso realmente como é que eles foram gerados. E finalmente, na verdade, a abordagem com o computador, onde são usadas ferramentas técnicas de data mining, de BI, etc. Enfim, o analista ele fica à vontade para, a partir de dados que ele vai obtendo,
ele possa gerar novas informações para fazer a sua auditoria de forma bastante tranquila. Então, etapas de uma auditoria, que são planejamento, a gente falou, escolha da equipe, a gente falou que uma auditoria muitas vezes ela requer profissionais multidisciplinares, pessoas, falando de TI, por exemplo, alguém que é especialista em banco de dados, outro que é especialista em uma linguagem de programação, programação da equipe, execução e supervisão e revisão dos papéis de trabalho, né? Essas são as etapas de uma auditoria. Bom, just in time, como diriam alguns, né? Exatamente na hora, chega ao nosso fim, a nossa aula. Nós desejamos a todos uma boa prova, que tenham um bom proveito. Não é, professor Lilo? Eu agradeço a todos vocês, obrigado pela essa oportunidade, essas últimas 6 aulas aí, e espero que vocês façam uma boa prova. E detalhe, gente, não sei, a gente deu várias dicas do que vai cair na prova durante essa aula. Quem prestou atenção vai se dar muito bem, né? Professor Cláudio, obrigado. O professor Marcos aí, o nosso intérprete também, muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Boa prova!